Paz e graça, meus irmãos, vídeo novo no canal. E dessa vez faremos um review sobre a Teologia Sistemática do Wayne Grudem, publicado pela Thomas Nelson. Nesse vídeo eu vou deixar as minhas conclusões do que eu achei desse livro, os pontos positivos e negativos, e se realmente vale a pena comprar e adquirir essa obra. Vamos lá falar dele? É um livro que não é nível básico, já é nível intermediário de teologia. Tem quase 800 páginas de muito conteúdo, de muita informação. Então vamos falar. O primeiro ponto aqui a se falar é a questão da capa, que para mim é um ponto negativo, porque não é capa dura, é brochura. E a capa brochura com o tempo acaba se desgastando, arranhando. Então é um ponto negativo. Eu acho que pela quantidade de páginas que essa obra tem, essa capa era para vir em capa dura. Mas vamos lá falar do livro por dentro. Eu marquei algumas coisas aqui para mostrar. A questão do sumário aqui, ó. O que ele vai abordar. A doutrina da palavra de Deus, a doutrina de Deus, a doutrina do homem, a doutrina de Cristo, a doutrina da aplicação da redenção, a doutrina da igreja e a doutrina do futuro. E isso tudo rende 781 páginas, com todas essas informações muito bem explicadas por esse cara que é um mestre em teologia pela faculdade em Harvard. Então é um caldo pesado essa teologia. Mas tem algumas coisas aqui importantes para ser analisada, se realmente compensa ou não adquirir essa obra. Primeiro ponto, na página 15, o autor deixa bem claro o seu ponto de vista aqui, ó. Creio firmemente na posição reformada tradicional com relação às questões da soberania de Deus e da responsabilidade humana e quanto à predestinação. Então, na página 15, o autor já deixa bem claro que ele é crente de todos os pensamentos calvinistas e reformado. Então, essa obra ela não vai ser uma teologia neutra, onde ele só vai expor os assuntos da teologia, mas ele vai impor aqui a sua opinião em cima dos temas, que talvez isso seja um ponto negativo. E já dá para ver aqui o que é que ele vai defender, né? Ele vai defender o ponto reformado calvinista. Na página 419, quando o autor está falando acerca da eleição e do mecanismo da salvação, olha como ele comenta aqui, ó. Várias passagens no Novo Testamento parecem afirmar claramente que Deus ordenou de antemão aqueles que seriam salvos. Tipicamente calvinista isso. Por exemplo, quando Paulo e Barnabé começaram a pregar aos gentios em Antioquia de Pisídia, Lucas escreve: ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendizeram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Atos 13, 48. É importante que Lucas mencione o fato de que a eleição somente de passagem é como se fosse a ocorrência normal quando o evangelho era pregado. Quantos creram? Pergunta Grudem. Creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Então ele já defende aqui o conceito da eleição incondicional feita na eternidade. Então ele já deixa aqui bem claro, ó, não é uma teologia neutra. Ele vai comentar e ele vai dar o seu ponto de vista reformado e calvinista de muita coisa aqui. Vou pegar outro ponto aqui a se falar. Já na parte escatológica, o Grudem é pós-tribulacionista, né? Já era de se esperar de um reformado. Ele defende a teoria de que a igreja passará pela grande tribulação, verá o anticristo e após isso, todos esses episódios da grande tribulação, Cristo vai voltar. Então essa aqui é a teologia do Grudem acerca do arrebatamento e dos dias finais. Quando o Grudem vai comentar acerca do milênio, ele defende uma coisa bem interessante. Ele não é
ele não é amilenista no sentido de desacreditar que o milênio vai existir, mas ele já tende aqui para o pós-milenismo histórico, que é a teoria que acredita que o milênio até acontece, mas só acontece depois da grande tribulação, quando Cristo vir e todo olho verá, e Cristo se assentará lá no trono em Jerusalém com o seu povo que foram fiel na grande tribulação, e ele implantará um governo de justiça. Esse é o pensamento de Gruden, que é que ele vai deixar bem explícito o pós-milenismo histórico. Outra coisa aqui que o Gruden fala que é muito polêmico. Quando o Gruden vai falar acerca da doutrina de Cristo, ele deixa um ponto aqui aberto, que ele foi muito infeliz nas suas colocações, ele não explicou bem. Quando o Gruden está falando da doutrina de Cristo, ele tende para um pensamento acerca da subordinação perfeita de Cristo. É como ele ensinasse aqui que Cristo na organização da Trindade é inferior ao Pai. Talvez não seria necessariamente isso que Gruden queria falar, mas qualquer um que lê acerca aqui nesse tópico da doutrina de Cristo vai perceber isso. Eu não sei se de fato esse é o pensamento dele, mas nessa obra fica bem explícito aqui. Já falei da escatologia dele. Já falei acerca do pensamento soteriológico dele. Terminando aqui também a parte da sistemática, ele já vai aqui dedicar algumas páginas para a confissão de fé. Ele vai citar algumas confissões de fé aqui, ó. O Credo dos Apóstolos, Credo Calcedônico, o Credo Niceno, e aí vai. Ele também destina aqui na parte final um glossário para explicar bem as questões, os significados das palavras mais técnicas. E quais são as minhas considerações finais acerca dessa obra? Compensa muito, está a um preço muito acessível. Eu vou deixar aqui o link de onde você pode comprar com um preço bastante acessível. É uma teologia nível intermediário. Você só tem que lê-la com cautela acerca desses pontos que o Gruden fala. Mas o estudante de teologia ele não pode ter apenas uma teologia, porque não haverá um teólogo perfeito. De repente o teólogo é bom em uma área, mas deixa a desejar, ou você não concorda com ele em outra área. Então adquira essa obra, e você que é arminiano, leia com cautela acerca da eleição. Ele vai bater muito aqui, ele vai defender os 5 pontos aqui tradicionais do calvinismo. E no mais é isso. Super indico. Para você que já leu algumas obras, para você que não é mais um iniciante de teologia, já está no nível intermediário, super indico essa obra, tá ok? Que Deus abençoe a todos, e se você gostou desse canal e desse review, se inscreva, convide todos os seus amigos para fazerem parte dessa família, e fique por dentro de todas as indicações de livros teológicos, debates teológicos e momentos devocionais. Que Deus abençoe a todos.